Oi, gente. Oi, turma 61. Estamos de volta. Aqui é a professora Rafaela, de Geografia. E agora, na nossa retomada, né, das nossas aulas, nós vamos fazer uma validação dos conteúdos já trabalhados no primeiro semestre com aprofundamento de conteúdos. No vídeo de hoje, nós vamos nos dedicar a aprofundar, né, nos conteúdos do capítulo 1 e 2. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Opa! Então, vamos lá. No capítulo 1, a gente já começa, né, com o pé direito, estudando o planeta Terra, né? Nosso planeta, aí bonitão, que eu já coloquei, inclusive, né, para ilustrar o nosso slide, com foco ali, né, na América do Sul, Brasil, bem destacado aí nessa imagem. Primeiro tópico, né, foi a localização no universo. A gente viu, né, que o conhecimento da localização da Terra no universo, ele foi construído através de observações, né, usando instrumentos como, por exemplo, telescópios, e ele ocorreu, né, principalmente no último século. O avanço, né, das tecnologias desses aparelhos nos permitiu informações mais apuradas. A gente sabe, né, que a Terra está localizada no sistema solar, na galáxia que se chama de Via Láctea, né? No sistema solar, a Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol e o quinto em diâmetro, certo? A gente depois falou sobre a idade da Terra, né? E aqui é importante a gente lembrar daquela ideia, né, da idade, da escala geológica de tempo, porque a gente vai começar a falar em milhões de anos, certo? Os planetas do nosso sistema foram formados há milhões de anos atrás, né? Na verdade, bilhões. Nesses bilhões de anos até hoje, o planeta Terra passou por diversas fases e etapas, né? A gente teve a formação da Terra, a formação da superfície, a formação dos oceanos e da atmosfera, né? Da camada de gases. Depois nós vamos falar sobre o surgimento da vida. Mas quando a gente fala da vida, a gente está falando de uma forma de vida bem simplificada, né? Bactérias, algas, depois animais, grandes répteis, a atmosfera atual e as cadeias montanhosas, e no final nós falamos, né, do surgimento do homem. Depois falamos sobre o movimento de rotação e translação, fundamental para a gente entender dinâmicas que ocorrem com a gente, né? Depois da rotação da esfera celeste. A esfera celeste é tudo que vemos no céu, né, na forma da meia esfera durante o dia e a noite. E, por fim, falamos, né, da orientação por meio dos astros. Por quê, gente? Porque há muito tempo atrás, quando não existia a localização por instrumentos, né, esse negócio de GPS, enfim, não existia, os humanos, né, se localizavam e se orientavam por meio dos astros, certo? Para você conseguir se localizar e se orientar por meio dos astros, é preciso que você saiba a posição, né, as posições que eles se localizam, que eles ocupam. Por exemplo, o Sol ele sempre nascerá a leste e irá se pôr a oeste, certo? No hemisfério sul também é muito utilizada a constelação do Cruzeiro do Sul, certo? Nós também temos, a gente viu a orientação através da rosa dos ventos, né? Que aí a gente já está mais acostumado, já é uma forma mais presente no nosso cotidiano, né? Com seus pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, certo? Depois, a orientação através da bússola, que é aquele instrumento, né, que possui uma agulha imantada que aponta para o polo magnético da Terra, certo? Por fim, nós falamos sobre o uso de mapas, né? Os mapas são utilizados para os mais diversos fins. Atualmente, né, a gente mexe mais com mapas do que a gente imagina, né? Em aplicativo de transporte, em aplicativo para pedir comida, em jogos, tudo isso utiliza mapas, né? E tudo que utiliza nossa localização em tempo real utiliza o GPS, né? O Sistema de Posição Global, que é um aparelho criado para uso militar, mas que nos dias de hoje é utilizado amplamente, né? Na aviação, na navegação e por nós no nosso dia a dia. O GPS ele funciona através de satélites e ele vai servir para localizar qualquer ponto na superfície terrestre através das coordenadas geográficas.
certo? Nosso aprofundamento aqui no primeiro capítulo vai ser sobre a rotação e a translação, certo? O que é a rotação? É o movimento que a Terra faz girando em torno do seu eixo imaginário. A rotação vai ser responsável por formar os dias e as noites, tá? Esse movimento ele ocorre, né, no tempo aproximado de 24 horas. Na verdade, 23 dias e 56 minutos, né, aproximadamente 24 horas. Vale lembrar, né, que a Terra ele tem uma inclinação, então o Sol não ilumina todas as áreas de uma mesma forma. Essa inclinação, né, do eixo tem aproximadamente 23 graus. Ou seja, gente, rotação é um movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma, certo? Já o movimento de translação é o movimento da Terra em torno do Sol, certo? A translação, esse movimento completo vai ter a duração de 365 dias e 6 horas, certo? Mas por uma convenção, uma regra, a gente fala que tem 365 dias. Para a gente poder compensar essa diferença de 6 horas, né? A cada 4 anos, o ano ganha mais um dia, que aí é o ano que fevereiro vai ter o dia 29, o ano vai ter 366 dias e é chamado de ano bissexto. Por quê, gente? A gente vai pegar essas 4 horas que sobraram, né, de cada ano, desses 4 anos, 6 vezes 4, 24, então a gente soma um dia. A Terra e os outros planetas do sistema solar fazem o movimento de translação por meio de um mesmo caminho, né? Esse caminho a gente chama de órbita. Cada um desses planetas permanece sempre na sua mesma órbita devido à força da gravidade, né? Essa força de atração que o Sol exerce sobre eles. O que é importante a gente lembrar? Que a translação ela vai definir, né, as estações do ano. Por quê? Porque as estações do ano acontecem devido a esse movimento de translação em conjunto com a existência daquele eixo de inclinação que nós mencionamos. Beleza? Já no capítulo 2, nós falamos, né, sobre o espaço geográfico. Gente, o espaço geográfico ele também é conhecido como objeto de estudo da geografia, certo? Vai ser exatamente todo o espaço, né, onde a gente vai ter essa interação de elementos naturais, elementos culturais, né, criados pelo homem, e que a geografia, enquanto ciência, vai dar conta de estudar e entender. O primeiro ponto que nós vimos, né, nesse capítulo 2 foi os mapas e a cartografia. A necessidade de representar as paisagens, as características de lugares, fez, né, com que a humanidade, a sociedade, criasse mapas, certo? Os mapas eles podem ser desenvolvidos nos mais variados materiais, né? Lembrem-se que que esse desenvolvimento dos mapas ele ocorre, né, há muitos anos. Então, basicamente, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem agora. Inclusive, acredita-se, né, que o primeiro mapa foi confeccionado pelos sumérios, uma placa de barro cozido com inscrições na escrita suméria, representando o lado setentrional da Mesopotâmia. Conforme, né, a tecnologia foi avançando, a gente vai ter mapas assim elaboradíssimos, nas mais diversas escalas, representando as mais diversas áreas do globo, né? A cartografia, gente, é a ciência que produz e estuda mapas. A gente aponta o surgimento dela ali por volta de 2.500 anos antes de Cristo, certo? Atualmente são utilizadas fotos aéreas de satélite para a realização desses mapas. Conforme, né, a tecnologia foi avançando, esses mapas foram ficando cada vez mais precisos e cada vez mais com a possibilidade de ser mais detalhados. Depois nós falamos sobre escalas cartográficas, né? As escalas são fundamentais para a gente entender as informações contidas no mapa. Elas representam, né, a proporção entre a área real e sua representação. Ou seja, quantas vezes, né, aquela área foi manipulada, né, normalmente reduzida, para caber naquela representação.
Por exemplo, se uma escala de um mapa indica 1 com 2 pontinhos 800, vai significar que cada centímetro do mapa representa 800 centímetros do espaço real. A escala ela pode ser numérica, né, quando apresenta esses números, que nesse exemplo que eu dei. Aí tem uma relação direta com a matemática, né, porque é uma relação de proporcionalidade. E tem a escala gráfica, que vai aparecer no mapa numa forma horizontal com alguns riscos, como se fosse uma régua, e também representa essa relação do espaço com o real em medidas, certo? Por fim, nós falamos sobre a convenção cartográfica, né? Convenção cartográfica, que também é conhecida de legenda, é basicamente a gente entender quais são os símbolos que foram utilizados naquele mapa, certo? É a gente entender a linguagem aplicada naquela representação da realidade. E, no final, a gente viu os tipos de mapa. Inclusive, vai ser o tema do nosso aprofundamento, certo? Existem diversos tipos de mapa, tá? E cada mapa ele vai ser eficiente, né? Vai ter o seu uso mais indicado dependendo do seu objetivo, tá? Quando a gente fala de mapas temáticos, eles vai ter diversas divisões, diversos focos. Eles podem ser históricos, físicos, políticos, demográficos, estilizados, tá? Quando a gente fala de mapas históricos, são esses mapas mais antigos, eles têm uma aparência, né, uma carinha mais rústica, envelhecida. A maioria deles foi elaborada quando não existiam essas tecnologias refinadas dos dias atuais. Mapas físicos representam espaços físicos, características físicas de um determinado espaço. Quando a gente fala de geografia física, gente, são elementos naturais, tá? Rios, relevo, vegetação, altitude. Mapas políticos, eles representam as fronteiras, a delimitação entre os países, né? A distribuição dos territórios nacionais. Já os estilizados, eles são mapas mais diferentões, né? Por quê? Porque eles distorcem a representação das informações neles contidas. Por exemplo, um mapa representando as maiores economias do mundo vai deixar os países ricos grandões e os países pobres bem pequenininhos, certo? Independente da área desses países, porque o foco não vai ser a área, mas sim um critério, né, aqui econômico. Mapas orbitais são gerados por meio de imagens retiradas de satélite, certo? E pode também ter o planisfério, o mapa mundi, que é a forma planificada do globo, que foi inclusive a que eu coloquei lá para a gente poder, né, ilustrar o nosso slide. Isso aí é um planisfério, vocês sempre veem, né, nos mapas, nos livros e tal, de geografia e de diversas outras áreas do conhecimento. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui. A gente encerra nosso primeiro aprofundamento de conteúdos. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.